Trabalharemos agora neste vídeo com conjugação dos verbos em ômega. E no caso, os verbos que são contraídos. Uma contração entre a vogal temática do verbo e a desinência verbal do presente ativo indicativo. E aqui nós temos os verbos contraídos em epsilon ômega. Na verdade, nós temos verbos em alfa ômega, epsilon ômega e temos também em omicron ômega. Nós vamos trabalhar neste vídeo os verbos em epsilon ômega e no nosso presente ativo indicativo. Muito bem. Nós temos de antemão uma tabela de verbos que nós vamos usar aqui para, de repente, fazer a parte dos paradigmas que nós queremos usar, e vocês poderão usar com qualquer outro verbo em epsilon ômega, que seja contraído em epsilon ômega. Nós temos aqui uma coluna, esta coluna aqui, ela nos dá os verbos que nós queremos usar para exemplo aqui. Vamos lá. O primeiro deles é o verbo aiteo. Nós temos também aí o segundo verbo zeteo. Depois, teoreo, caleo, laleo, martureo, paracaleo, poieo, tereo, fileo. Esses verbos, nós vamos perceber nesta apresentação que eles podem substituir uns aos outros no momento da conjugação, permanecendo apenas as desinências, para que nós possamos compreender como acontece a contração. Nessa segunda coluna, nós temos agora a tradução destes verbos. Você pode perceber aí que aiteo é o verbo pedir, zeteo é o verbo buscar, teoreo, ver, caleo, chamar, laleo, falar, martureo, testemunhar, paracaleo, implorar, animar, poieo, fazer, tereo, guardar, e o verbo fileo, amar, o verbo querer bem, ou até mesmo gostar de. E no caso, por ser fileo, gostar de alguém. Se bem que no uso dinâmico da língua, pode-se usar este verbo também para gostar de coisas, mas basicamente aqui em relação a pessoas. Muito bem, nessas duas colunas da direita, nós temos a forma não contraída e a forma contraída do verbo. O primeiro verbo que nós temos aqui, então, a aparecer é o verbo fileo. Ele está sem ser contraído com a desinência. Então, a vogal temática termina em epsilon. E aí você tem filé, o, filé, eis, filé, ei, filé, homem, filé, ete, filé, us. Perceba, então, que a desinência é a mesma para cada pessoa, aquela mesma desinência que veio no presente ativo indicativo dos verbos em ômega, puramente. Tá certo? Muito bem. Na forma não contraída, é quando nós vamos ter a noção de que esta forma é a que aparece nos textos. Esta forma não contraída é a forma gramatical, forma de apresentação gramatical. A forma contraída é aquela que aparece nos textos quando nós estivermos a lê-los. Muito bem, veja aqui a forma contraída. O verbo filé, ou ele contraído na primeira pessoa, filou. Perceba que o epsilon desapareceu, o epsilon da vogal temática. Depois, fileis, filei, filumen, fileite e filusse. Você pode observar que esse epsilon aqui da vogal temática, ele desaparece e ficam então as desinências verbais. E aqui nós temos a tradução do verbo filéu quando contraído.
Você pode observar esta tradução, lembrando, aqui tem uma tradução com o verbo amar, mas pode ser querer bem, pode ser gostar de, ok? Muito bem, nessa próxima tabela que eu vou apresentar, nós veremos como acontece a contração, tá certo? É uma tabela de contração dos verbos. Muito bem. Nós temos, então, a indicação de que os verbos contraídos estão em alfa, ômega, epsilon, ômega e omicron, ômega. E aqui nós temos a tabela que vai aparecer da seguinte forma. Aquela vogal temática, que é a vogal epsilon, desses verbos contraídos em epsilon, ômega, epsilon mais a vogal epsilon, aquele epsilon que vem na desinência, quando eles se contraem, então nós temos um ditongo ei, um novo fonema. Quando o epsilon se contrai com um omicron, aparece o fonema U, que é ditongo. Quando o epsilon se contrai com uma vogal longa, como nós temos aqui, vogal longa ou ditongo, então o epsilon, que é vogal temática, desaparece na vogal longa ou no ditongo. Perceba, o epsilon, vogal do tema, tá certo? A vogal temática se contrai com aquela vogal imediatamente posterior a si, que está na desinência verbal. Nós podemos voltar aqui e perceber o quê? Observe. O epsilon da vogal temática, ele é contraído com a vogal desta desinência ou com o ditongo. Então, veja, aqui é um ômega, o ômega aparece aqui na forma contraída. O epsilon desapareceu. Por quê? Porque está dito lá na tabelinha de contração. Epsilon contraído com vogal longa, o epsilon desaparece e permanece a vogal longa. Então, ômega é uma vogal longa. O que aconteceu nesta primeira pessoa do singular é que um iota ou uma letra chamada iota aparece subscrita, a chamada iota subscrita, ou seja, que está abaixo de uma letra, e no caso aqui abaixo de ômega. Se a palavra fosse escrita em letras maiúsculas, esta letra iota que está aqui subscrita viria ao lado do ômega e ao lado direito e seria chamada iota adstrita. E o que é ser adstrita? É estar ao lado. Muito bem, aqui nós temos então, na segunda pessoa do singular, filéis. Percebe-se o quê? A desinência tem um ditongo, o ditongo ei. E o que está dito na tabela é que epsilon mais ditongo, ou epsilon contraído com um ditongo, o epsilon desaparece e o ditongo permanece. E aqui está, o ditongo permaneceu. Tá certo? Depois, epsilon mais ditongo novamente, o ditongo da desinência, ditongo ei, o epsilon desapareceu e aqui você tem ei, terceira pessoa do singular. Na primeira pessoa do plural, a desinência é omen. O omicron é a primeira letra da desinência. O que é que acontece? Acontece que epsilon mais omicron, ou epsilon contraído com omicron, segundo a nossa tabela, resulta no ditongo U, que está aqui. Por isso, filumen, não é mais filé, omen, mas é filumen. Filé éter, vimos pela tabela que o epsilon contraído com outro epsilon resulta o ditongo ei. Então você tem fileiter. Filé mais o ditongo U da desinência ussi, o epsilon desaparece e a desinência ussi permanece. Então você tem filus. Se você substituir filé por aité, zeté, teoré,
calé, lalé, etc., até filé, como já temos aqui o exemplo, você poderá conjugar qualquer verbo em epsilon, ômega. Por exemplo, lalé-o é o verbo falar. Se você coloca lalé aqui, você vai ter lalé-o, lalé-eis e assim por diante. Se você tem na forma contraída, observe que aqui desapareceu a vogal temática, você vai também tirar a vogal temática, que é o epsilon, de laléo também, e vai colocar o verbo até o lambda nessa parte da forma contraída. Então você terá lalô, laleis, lalei, lalumen, laleite, lalúcia. O que é que você pode observar também é que o acento na forma contraída mudou. Se na forma não contraída é um acento agudo sobre o epsilon, vogal temática, na forma contraída, todas elas recebem o circunflexo, tá certo? No lugar do acento agudo. Bom, dito isto, então, você agora se lembra de estudar esta tabelinha para memorizá-la, tá certo? Epsilon mais epsilon é igual a ei, epsilon mais omicron é igual a u, epsilon mais vogal longa ou ditongo, o epsilon desaparece na vogal longa ou ditongo. Revisão, revisão para absorção deste conteúdo. Esta é a regra da aprendizagem. Então, eu lhe desejo um feliz estudo, eu lhe desejo boa sorte, conte conosco, pode nos procurar nos comentários, através dos comentários ou então por e-mail e nós faremos o que podemos para tirar a sua dúvida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.